Pois é, nada é tão ruim que não possa piorar. Pode piorar para a direita, pode piorar para a esquerda também, pode piorar para o povo, mas às vezes piora também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você viu a última decisão do ministro Alexandre de Moraes? Tem muita gente falando que isso aqui pode ser a gota d'água e que a qualquer momento pode ter anúncio de queda. Vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Mas a situação não está fácil, mas nem um pouquinho para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, você viu também a última bomba que soltaram no colo do Lula e do sistema hoje? Não, hoje parece que foi um dia abençoado para a oposição lá no Congresso Nacional. Aprovaram aquilo que você vem falando, escrevendo, torcendo para acontecer há muito tempo. O CCJ do Senado acaba de aprovar o voto impresso. Então tiveram uma votação lá sobre o novo Código Eleitoral que traz algumas coisas ruins, mas o voto impresso está lá. Outra bomba, já falei na última matéria, mas agora ainda pega mais pesado para o Lula. Falei para vocês que a CPI do INSS tinha cheiro de pizza com o Omar Aziz. A oposição fez uma articulação esperta e inteligente, deu um canga no governo Lula e conseguiu tirar o Omar Aziz. Colocou o senador Carlos Viana, que não é nada petista. Agora, o principal, o maior golpe, foi o novo relator, que é bolsonarista. E sabe o que ele já falou? Falou que o culpado é o Lula. Pois é, então parece que a situação do Lula também não está tão boa. Pior ainda, que o Celso Amorim, né, o ministro ali das Relações Exteriores, né, o chanceler do Lula, resolveu falar e está assustado, com muita preocupação, sobre o que vai rolar na Venezuela. Tudo isso a gente vai falar nesse editorial aqui, então vamos lá. Você vai lembrar de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Esse editorial é daquele dos bons, que você vai gostar de ficar até o final, não tenha dúvida disso, tá bom? Bora pra cima? Vamos entender o que tá rolando? Então vem comigo. Olha só, primeira matéria que eu quero tratar com vocês é sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ele disse que ele ia dobrar a aposta, que não ia recuar nem 1 milímetro. E teve gente que achou que era brincadeira. Não, não é brincadeira. Ele dobrou a aposta mesmo. Hoje ele participou de uma entrevista. E aí, olha o recadinho que ele mandou para os bancos. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil. Meu amigo, pasmem. Depois dos bancos terem perdido 41 bilhões, terem caído pra caramba suas ações, agora o Alexandre de Moraes dobra, triplica, quadruplica a aposta e manda mais uma bomba pro colo dos banqueiros. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro. Abre aspas. Agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí, eles podem ser penalizados internamente, disse Moraes em entrevista a Reuters. Moraes recentemente foi sancionado pela própria lei Magnitsky, todo mundo sabe disso. O que isso vai ocasionar? Uma bomba relógio. Lembra que eu falei para vocês que a qualquer momento pode cair? Pode cair duas coisas. A primeira, pode cair, né, as ações dos bancos, o lucro dos bancos. E aí, eu já fiz uma pergunta para vocês. Queria que vocês me respondessem, tá? Primeiro, o que vale mais no Brasil? O povo ou o banco? Será que se os banqueiros quiserem, né, retalhar o ministro Alexandre de Moraes, quem perde essa briga? Quem ganha esse jogo? O Donald Trump aplicando a Magnitsky ou os bancos aqui fazendo lobby para derrubar o Alexandre de Moraes com o Congresso para aprovar o impeachment do Alexandre de Moraes? Ou seja, uma coisa é certa, o Alexandre de Moraes acabou de mexer num vespeiro. A CNN acabou de fazer uma matéria sobre este caso. E ela escreveu o seguinte, o Moraes diz que bancos podem ser punidos se aderirem à lei Magnitsky. Acompanha com a gente aqui. Então, agora de última hora de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters. A nosso colega aqui de Brasília, o Ricardo Brito, e ao Brad Haynes.
Essa entrevista está mexendo neste momento no mercado financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está no centro das crescentes tensões entre Brasil e Estados Unidos, disse à agência Reuters, uma entrevista feita ontem à noite, publicada há poucos minutos, que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Vitor Irajá, essa informação é extremamente importante, tem mexido no mercado financeiro. É uma primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes fala diretamente sobre o governo dos Estados Unidos, sobre os efeitos da Lei Magnitsky e os impactos aqui no Brasil. Não só, né, Uribe, falando também especificamente dos bancos, ressaltando que as instituições brasileiras poderiam ser punidas se aplicarem sanções aos Estados Unidos por ativos brasileiros, ou seja, inflamando ainda mais esse temor por parte do mercado do ponto de vista de impactos práticos, depois de um dia bastante nocivo, de um derretimento das ações que a gente acompanhou ontem. Hoje havia um certo movimento de recuperação, estou acompanhando inclusive aqui o índice financeiro, né, dos bancos que são listados no Ibovespa. A gente tem a maior parte dos papéis agora no campo negativo, ou seja, em uma nova queda depois de realmente um massacre do valor de mercado das ações ontem, né? Os bancos que perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado durante as negociações nessa terça-feira. A gente viu uma leve recuperação, uma tentativa de mitigar e de reinterpretar exatamente as possibilidades envolvendo esses impactos, até porque o mercado brasileiro, vale de destacar, ainda mais com uma Selic a 15%, ele é bastante interessante também para as instituições financeiras norte-americanas, né? Então agora... Vamos lá, a gente precisa entender o seguinte. O mercado financeiro, ele é bem sensível. Vamos ser sinceros. Qualquer rumorzinho, ele sobe, ele desce, ele dança, ele vai de montanha-russa. Agora, a gente não está falando de um rumorzinho, a gente está falando do mercado financeiro ser excluído, extirpado, sinceramente, do sistema bancário internacional. Quem tem ação aqui está lascado. E o Alexandre de Moraes dobra a aposta. Só que fica algumas dúvidas, né? A primeira é justo, para defender a si mesmo, ele dá uma decisão dizendo que os bancos podem ser sancionados, não é atuar em causa própria? Peraí. E vem cá, não era ele que tinha dito que ele não tinha nem um pouquinho de medo da Lei Magnitsky? Parece que tem, né? Agora, se você quer uma notícia para arrancar a tampa do balão, dá uma olhada nessa matéria que foi publicada agora pela Folha de São Paulo. A comissão do Senado aprovou um novo Código Eleitoral e ressuscitou o voto impresso. Pois é, uma briga antiga de quem não acredita que o sistema é tão bonzinho assim, vem cobrando o voto impresso. Diga-se de passagem, o voto impresso, né? O que aconteceu com o voto impresso foi um escárnio com a cara do brasileiro. Depois de uma grande pressão popular, o Congresso Nacional aprovou o voto impresso aqui no Brasil. Foi sancionado. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal julgou, ignorando a pressão do povo, ignorando a decisão dos eleitos para representar o povo, e julgou inconstitucional o voto impresso. Eu até hoje lembro da decisão da Carmen Lúcia. É o princípio do não entrincheiramento. Disse que o voto impresso traria retrocesso ao Brasil. Pois é, mas dessa vez parece que o Congresso está voltando de novo. E deveria talvez ser até uma forma, né, de se blindar para 2026. Olha o que diz a matéria da Folha. A CCJ do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação de um novo Código Eleitoral, que fragiliza a fiscalização dos partidos políticos e, em uma votação separada, aprovou a instalação do voto impresso. Trata-se de uma vitória do grupo político bolsonarista. A aprovação da proposta de voto impresso foi por 14 votos a 12. Bem acirrado, hein? A ideia já foi considerada inconstitucional pelo STF, sob o argumento principal de haver risco de violação dos sigilos do voto. O que o STF fala? Fala o seguinte: ora, se você tem o voto impresso, aí alguém vai lá e te ameaça ou te compra o voto, aí você entra lá dentro da urna, vota, mostra pro cara que você votou assim, e aí
o voto não vai ser livre. Meu amigo, uma coisa é certa. Pior é o que aconteceu na Venezuela. Que os caras foram lá e tomaram na mão grande. E se não tivesse o voto impresso, hoje o Maduro não poderia estar sendo arriscado a tomar bala no bumbum. Essa é a verdade. Tô errado? Mas vamos lá. Foi um grande dia para a oposição. Pensa num grande dia. O Omar Aziz se lascou. Não vai ser mais o presidente da CPI do INSS. Quem mais se lascou nessa história foi o Lula. E até o relator é da oposição. Ou seja, se o Lula esperava enfrentar um tsunami com as pressões do Donald Trump, aqui dentro é que será um verdadeiro tsunami. Dá uma olhada. O novo relator da CPMI é bolsonarista. Já culpou o Lula pela farra do INSS. Ou seja, não está nada bom para o Lula. Nada é tão ruim para a esquerda que não possa piorar. O Maduro caindo, o Trump mandando a Magnitsky, vindo a sessão 301, agora uma CPI do INSS aqui dentro, com uma oposição mandando, coisa que o Lula não sonhava existir. Ah, meu amigo, a ponte de Londres está caindo. E junto com ela, a gente vê que o sistema está implodindo junto. Ou seja, o jogo está ficando interessante. Eita novelinha boa, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Ela diz o seguinte: escolhido como novo relator da CPMI do INSS, após uma reviravolta na eleição para a presidência da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, é bolsonarista, de carteirinha, crítico ferrenho do STF. Será que pode chegar a tal alto nível essa CPI do INSS, hein? Ele é ex-procurador da Justiça, então, uma figura que tem capacidade para tal, né, ex-procurador de Justiça. Gaspar foi escolhido como relator nesta quarta-feira, após a derrota do senador Omar Aziz, do PSD, para Carlos Viana, do Podemos, na disputa pelo comando da CPMI. O novo relator tem fotos ao lado de Bolsonaro e costuma fazer postagens nas redes sociais em defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar e com duras críticas ao Supremo, né? O script do sistema está sendo cumprido à risca. O STF escancarou de vez o abuso de autoridade e a vingança contra o Bolsonaro. Foi uma postagem que ele fez nas redes sociais. Ou seja, guarde bem este rostinho. Se você não conhece, essa figura vai dar uma dor de cabeça para o Lula. E eu acho é bom, acho é pouco. Vamos lá. Agora, não bastasse tudo isso que está acontecendo lá na Venezuela, também se tornou um cravo, né? Ou seja, uma unha encravada para o governo Lula. Chegou ao ponto do chanceler do governo Lula se manifestar. Ele disse o seguinte: o Amorim afirma que o deslocamento de navios dos Estados Unidos perto da Venezuela causa um alerta. Vejo com muita preocupação. Olha, o meu comentário seria o mesmo do Júnior Carlos aqui. Bem, se ele está preocupado, eu estou feliz. Eu quero é que se lasque. Afinal, essa turma passou pano, o próprio Lula deu chancela para o Maduro, atuou como fiador do golpe que o Maduro deu na Venezuela, não convenceu o mundo e agora ainda vem dizer que está preocupado. Estou só esperando o Lula falar para o Trump: não faça isso com o companheiro Maduro. Estou esperando, estou doido para ver, tá? Agora, o Maduro ainda está com aquele peito de pombo estufado. Está achando que tem poder bélico, que tem poder de armas para enfrentar o Donald Trump. Se lascou. Todo mundo sabe que ele não tem. Dá uma olhada nessa matéria e a CNN, ou ela é amiga ou ela é traíra pra caramba, porque ela está incentivando o Maduro aqui e os apoiadores do Maduro, mas eu acho que está incentivando eles a se ferrar mesmo, quando coloca uma matéria como essa. Nenhum império vai tocar o solo sagrado da Venezuela, diz Nicolás Maduro. Pois é, defendemos nossos mares e terras. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que nenhum império vai tocar o solo sagrado da Venezuela, depois que os Estados Unidos ordenaram a movimentação de navios navais na região para conter o narcotráfico. O Maduro fez o comentário durante uma reunião de trabalho televisionada na terça-feira, com governadores e prefeitos em Caracas. Ele estava acompanhado do ministro da Justiça do país, Diosdado Cabejo, ou seja, o Maduro está se achando. Postou ali um bando
de velhinhos, de mulheres, dizendo que aquela é a milícia deles, que são 4 milhões e meio de milicianos, que são o apoio da Guarda Revolucionária Bolivariana da Venezuela, e que disse que eles vão acabar com os Estados Unidos. Gente, se até a Folha de São Paulo está escrevendo o seguinte: 3 navios enviados por Trump têm mais poder de fogo do que a marinha inteira da Venezuela. Você entendeu? O Trump literalmente resolveu mostrar o seu poder de fogo só com 3 naviozinhos. Imagina se ele manda uma frota de responsa para cima do Maduro. Nova ameaça de Donald Trump a Nicolás Maduro, agora na forma do envio de 3 destroyers para perto da Venezuela. Parece desenhada apenas para pressionar o ditador venezuelano, na hipótese de um americano querer ir às vias de fato. Contudo, Caracas está com um belo de um problema, e eu acho bom, tá? Eu acho maravilhosa uma notícia como essa. Agora, se você acha que é pouco, dá uma olhada nessa aqui. Eu acho que nessa hora ninguém vai ser burro o suficiente de ajudar ou dar guarida para o Maduro, a não ser que seja num acordo prévio com os Estados Unidos. Você lembra do ditador da Síria, o Bashar al-Assad? Pois é. Quando eles viram que o Bashar al-Assad ia cair, os rumores internos é que eles entraram em contato com os Estados Unidos, com a Europa, e disseram, a gente vai entregar a Síria sem guerra, sem mortes, eu tô pulando fora. Mas eu vou embora para a Rússia. E aí, ele deu linha, foi embora para a Rússia. Mas que só chegou lá porque os Estados Unidos deixou. Agora, aconteceu um negócio inusitado, tá? Olha essa publicação da América TV. O avião VIP, né, o avião próprio do Maduro, deu voltas ao ar rumo a Cuba e regressou a Maiquetía, né, que é uma região da Venezuela lá. O que aconteceu? Ele se arrependeu, né? Eu vou colocar até um trechinho aqui, Se arrependeu. Regressaram. Estão testando os radares do Comando Sul dos Estados Unidos. O Cuba deu um fora neles, rechaçou eles. Ou seja, a investigação aqui, ou melhor, a matéria aqui diz o seguinte: o avião oficial do Maduro deu linha, né? E aqui você consegue ver, inclusive, né? Aqui na foto, que não é longe, tá? Cuba de La Guaira, né? Na Venezuela. O que aconteceu? Saiu para ir para Cuba e aí deu voltas, arremeteu e voltou para a Venezuela. A especulação aqui é 2, tá? Uma, estavam testando para ver se realmente os radares americanos estão funcionando, e aí eles provavelmente iam tentar mandar outro avião com o Maduro para Cuba depois, ou ele foi e o cara de Cuba olhou para o Maduro e falou: o quê? Resolve suas tretas aí, meu filho, eu não quero encarar essa contigo não. E rechaçou o Maduro, mandou o Maduro de volta. Agora, o jogo está mais interessante quando a gente vê que tem mais jogador entrando no campo. Tem mais player entrando para brincar, né? É aquela história, né? Se não sabe brincar, não desce para o playground. E mais um mostrou que sabe brincar. O Paraguai agora. Pois é, o Paraguai declarará como grupo terrorista o cartel do Los Soles do Nicolás Maduro. Depois que os Estados Unidos, né, sinalizaram que o Paraguai declarou o cartel de Los Soles como grupo terrorista, os Estados Unidos, inclusive, mandaram agentes do FBI para construir uma base de combate ao terrorismo dentro do Paraguai. É um bom acordo para o Paraguai, né? O Paraguai mostra ser um aliado dos Estados Unidos, ou seja, quem é que vai ser burro de atacar um aliado dos Estados Unidos? Ganha quase que um status de membro da OTAN sem ser um membro da OTAN, entendeu? Ou seja, se o Paraguai é aliado dos Estados Unidos, não sou eu que vou ser besta de atacá-lo. Então ganhou o status de aliado direto dos Estados Unidos, combate o narcotráfico, o que é ótimo para a economia paraguaia, e de quebra ganha tecnologia americana. Então, para o Paraguai, estreitar laços com os Estados Unidos é ótimo. Para a turma bolivariana, lá, principalmente do Foro de São Paulo, é um problemão, porque o Paraguai está disposto a deixar que os Estados Unidos tenham uma base
bem aqui na região. O jogo tá interessante, vamos admitir. Vamos lá, pessoal. Outro ponto muito interessante. Enquanto aqui, no Brasil, querem enfiar um tal de Drex em você, a Argentina está indo pelo caminho contrário. Está abrindo o seu mercado para as criptomoedas. Olha que loucura, né? Buenos Aires passa a aceitar criptomoedas para pagamento de impostos, multas de trânsito e carteira de motorista. Ora, o Estado argentino está com tanta vontade de crescer que ele viu o impacto das criptomoedas. Então ele falou o seguinte, quer saber? Eu, Estado, é que vou pegar um pouquinho de criptomoeda para mim. Eu aposto que as criptomoedas vão valorizar, ainda mais com o que está acontecendo com os bancos. Você tem noção, se você comprou Bitcoin, isso aqui não é orientação de investimento não, até porque Bitcoin não é investimento, é poupança. Vocês sabem disso, né? Mas só para entender, você imagina, com o que está acontecendo aqui nos bancos brasileiros, você acha que quem vai comprar criptomoeda não vai se dar bem nessa? Para pensar. Pagamento em cripto. A cidade de Buenos Aires passará a aceitar criptomoedas para pagamento dos impostos, como o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana ou patentes sobre pagamentos, além de procedimentos não tributários, também como a emissão de carteira de motorista, pagamento de multa de trânsito ou outras questões. O que o Milei está querendo fazer? Está querendo entrar no mercado digital e aproveitar o hype das criptomoedas. O cara não é besta nem nada. Enquanto que aqui no Brasil vai ter uma desvalorização ferrenha do real por causa desse cara aqui, ó, tal do Drex. Meu amigo. Dá uma olhada, a matéria do El Mundo. O Drex, a chave para o governo controlar o seu dinheiro e a sua liberdade. Não é um ou dois que estão reclamando, são vários, né, sobre o impacto do Drex. Rastreabilidade total. Eles vão saber para quem você manda dinheiro, vão saber de tudo da sua vida. O fim do anonimato financeiro. Acabou, o sigilo bancário já era. Você vive num país que não terá mais sigilo bancário. O dinheiro em espécie sempre foi um dos últimos refúgios da privacidade individual. Com o Drex, essa proteção desaparece. Cada transação realizada ficará registrada em blockchain, permitindo que o Estado acompanhe em detalhes o fluxo de recurso de todos os cidadãos. Isso significa que o governo poderá, em tempo real, mapear hábitos de consumo, estilo de vida e até preferências pessoais. Se o governo talvez entender que você tem uma certa preferência política, que não é aquela que o governo quer, o que ele pode fazer contigo, hein? Já parou para pensar o que essa mente maquiavélica pode fazer com você? Coisa boa não é. O que hoje é uma compra comum no supermercado, amanhã pode se tornar uma informação utilizada contra você. Controle direto do governo e o risco do confisco digital. Com o Drex, o Banco Central terá controle total da emissão e circulação do dinheiro. Na prática, isso dá ao governo o poder sem precedentes. Ele pode bloquear valores de quem entrar em desagrado político, restringir gastos em determinadas áreas ou até confiscar recursos sob justificativa de crise fiscal ou emergência nacional. Se antes era necessário um decreto para congelar poupanças, como ocorreu no governo Collor, agora bastaria um clique e vral, retirar você e o acesso de todo o seu próprio dinheiro. E aí? Ficou empolgado com a ideia? Tenho certeza que não. Tributação automática. Uma das características mais destacadas do Drex é a programabilidade da moeda. Isso porque pode significar, por exemplo, que impostos sejam cobrados automaticamente no ato da transação. Se você comprar um produto, o sistema já recolhe a taxa direto para os cofres públicos. Sem espaço para discussão, contestação, planejamento tributário, nada. É a mão invisível do Estado transformando o cidadão em um mero usuário de crédito digital sem autonomia como gerir os seus recursos. É a mão te dando um tapa na popa, né? Essa aqui é a verdade, a mão invisível do Estado. E aí, para encerrar aqui, dinheiro com prazo de validade, o fim da poupança livre. Na China, onde o eTNI, né, já está em uso, existe a possibilidade de criar moedas digitais com prazo de validade, obrigando as pessoas a gastarem o seu dinheiro dentro de um período definido. Isso elimina a liberdade de poupar, de planejar o futuro e até de transmitir o patrimônio. E cá, quando você vê o Lula fazendo uma campanha contra os ricos, isso aqui faz sentido para você? Quando o Lula fala que tem que acabar com os milionários. Pois é, se o seu dinheiro
é temporário, você tem que ganhar e gastar logo, senão vai virar nada. Eu lembro de um cara, né, que guardou muito dinheiro embaixo do colchão. Na hora que foi usar, não valia para nada. É o que vai acontecer com o seu Drex. Vai cair o dinheiro na sua conta. Se você não gastar, o Estado vai te obrigar a gastar tudo para você pagar mais impostos. E aí, a hora que você vê, não tem nada. No Brasil, a adoção desse mecanismo pelo Drex não pode ser descartado, já que a tecnologia o permite. Seria o fim da poupança tradicional e o início de uma era que o governo determina quando, como e onde você deve gastar. Inclusive, só para você entender, essa questão aqui é um modelo já aplicado na China. Não é a previsão de aplicação do Brasil. Mas cá entre nós, você confia no governo? Você acredita? Você acha que vai dar bom? Acho que não, né? Por isso que eu falo para vocês, clique aqui na descrição ou entre em contato com o escritório. Você precisa se internacionalizar, ter seu dinheiro em dólar. Apostar nessa loucura chamada Brasil é doideira demais. Mas vamos lá, continuo aqui. Olha uma publicação do Leandro Ruschel aqui. Exclusivo. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos ao ativo brasileiro. Enfim, citando aquela matéria que a gente já tratou, a entrevista que o Moraes deu na Reuters está fazendo com que os bancos despenquem, mas despenquem como se não houvesse amanhã. E aí, a grande questão é a seguinte. Estão querendo controlar o seu dinheiro, estão querendo controlar o que você fala, chegando ao ponto de nem a Globo News conseguir passar pano. Segundo uma publicação do Capitão Alden e do Sargento Gonçalves, olha o que eles falaram. Até os jornalistas da Globo saíram contra a regulamentação das redes porque eles viram que é uma verdadeira bravata que o governo está querendo fazer. Me preocupou a fala do ministro, Tralli, porque ele trouxe à tona justamente esse tema de discursos antidemocráticos ou o que ele chamou de mentiras deliberadas, né? Se a gente regula as redes para acabar com as mentiras deliberadas, a gente está dizendo o seguinte: então vai ter alguém com autoridade para dizer o que é mentira e o que não é, e mais, qual mentira foi fruto da má intenção, né, da intenção de enganar, mentira deliberada, e quais foram meros erros ali que o usuário cometeu. A gente vai estar dizendo, redes sociais, vocês vão ter a incumbência de fazer essa diferenciação e tirar certos tipos de conteúdo. Me parece que a gente, ao fazer isso, entrega a liberdade de expressão ao arbítrio de um gestor de redes sociais que vai ter a postura mais conservadora, empresarial, de dizer tudo o que parece meio arriscado, aí a tendência da empresa vai ser tirar, porque ela não vai querer ser punida depois. Por isso, acho que a gente tem que pensar muito bem, será que o melhor não é deixar que justamente a avaliação de quais discursos são ilegais ou não, que a gente deixe esta avaliação nas mãos da justiça, que é quem realmente tem essa incumbência, e quando tiver uma decisão judicial dizendo, olha, esse tipo de conteúdo aqui, a pessoa cometeu crime ao postar isso aqui. Então ela vai ter que pagar uma indenização, vai ser punida dessa maneira. Aí sim a rede social vai tirar aquele conteúdo, mas que isso fique realmente a cargo da justiça. Querer, por meio de uma regulamentação, terceirizar isso para as empresas de rede social, especialmente quando o tema é discussão política e fake news ou não, é um risco que a gente vai correr para a nossa liberdade de expressão. Pois é, bem que eu digo para vocês, o Joel ainda tem jeito. Vou mandar uma mensagem para ele hoje, falando, ô Joel, você tá do lado errado, cara. Vem pra direita defender as pautas da direita que você tá no lado errado. Já falei isso para ele, tá? Mas a verdade é que o Joel ainda tem jeito. Ainda vai vir pro lado da direita e vai entender que esse negócio da esquerda não tá com nada. Igual o Fefe Monteiro também. Mas a grande verdade que a gente fala é que não dá para passar pano em alguns pontos, né? Tem que ser muito cara de pau para acreditar que realmente o governo está querendo fazer o melhor pela população brasileira. Não tá. Eles só querem controlar o discurso para em 2026 tentar se manter no poder e calar você que pensa diferente. É simples assim. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos editoriais de hoje. Esse foi o nosso último editorial do dia, porém, não menos importante. Amanhã de manhã a gente está de volta com mais conteúdo, trazendo sempre conteúdo de relevância para você. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Informação rápida aqui para vocês. Eu estou sempre no final dos vídeos trazendo informações para vocês sobre holding e sobre proteção patrimonial. Eu fiz um atendimento de um cliente tem mais ou menos uns 12 dias atrás. E aí você acha que está sólido, protegido? Nem sempre é assim. Aconteceu o seguinte,
esse cliente, né, ele passou por dificuldades financeiras, ele acabou tomando uma multa tributária gigantesca num momento em que ele estava fazendo investimentos na empresa dele. O cara tinha um patrimônio de quase 18 milhões de reais. De repente, essa multa veio direto no caixa, né, e no patrimônio que ele utilizava da própria empresa. Resultado, o cara quebrou. Atentou, inclusive, contra a própria vida. Ou seja, situação drástica, dramática. Chegou à lona, a zero. E aí, simplesmente, se ele tivesse um sistema de holding ou uma offshore, ele não teria passado por isso. Ele conseguiria manutenção do seu patrimônio, que estaria em uma outra jurisdição, e ele continuaria conseguindo prestar serviço, ou então, pelo menos, se protegeria em partes. Mas o patrimônio dele estava todo exposto. Pois é. Você não quer passar por isso? Quer? Então, você vai procurar uma pessoa que pode te orientar. E eu estou aqui tentando me oferecer para ser o seu mentor financeiro. Você vai clicar aqui na descrição e se você quer entender como proteger, blindar o seu patrimônio, seja uma offshore no Uruguai, que é muito boa, ou em Delaware, ou então até na Europa, vamos pensar em alguma coisa mais refinada, se for o seu caso, sei lá, a Suíça, a gente está aqui para isso, é o nosso papel. Agora, no mínimo, uma holding aqui dentro do Brasil, você tem que ter para se proteger. Deixar o seu patrimônio exposto, aí é dar o ouro na mão do ladrão. Você não vai fazer isso, né? Entre em contato, agenda aqui uma consulta com a gente, tá bom? Grande abraço.